Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Vamos lá, no pique, conversando hoje ao vivo aqui no estúdio, agradecendo a presença do Dr. Hélio Brasileiro, ele que é otorrinolaringologista, também é médico do sono e veio falar com a gente. Muito boa noite, doutor, seja bem-vindo ao Na Noite Ipanema. E o sucesso da sua entrevista foi tão grande que desde hoje à tarde o pessoal já está mandando perguntas. Então, como é que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer diferente. As perguntas virão ou do Facebook ou do telefone. Pode ser? Combinado? Muito boa noite, seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Tiago. Boa noite, Roberta, Luizinho, a todos os ouvintes. Uma honra muito grande estar aqui no programa Na Noite Ipanema. E tranquilamente, estamos abertos a responder as perguntas, fiquem à vontade. Maravilha, se você tem dificuldade para dormir, pode ligar para cá, 21020391. Vamos começar então com as perguntas que vieram pelo Facebook. Muita gente comentando, o sono infelizmente é algo que atrapalha a vida de muitos brasileiros, né, doutor? Tem uma estimativa assim, a cada 10 brasileiros, 2, 3, qual que é esse número? Existe isso? Existem vários estudos, né? Tem estudos que são tão sérios que chegam a dizer que 70% da população de grandes metrópoles podem ter algum tipo de distúrbio do sono. Olha só, então vamos lá. Primeira pergunta do ouvinte José Augusto, ele está perguntando assim: doutor, tenho muita dificuldade para dormir, sono muito agitado e sonho consciente, segundo ele. De 30 dias de descanso, assim, eu dou no máximo, é duro quando o pessoal escreve errado aqui, a gente tem que ler, né? Independente da hora que eu durmo, eu consigo dormir no máximo 8 horas. Esse tipo de sono é comum às pessoas ou é preciso procurar um especialista? Ele tem dificuldade, eu acho que para pegar no sono, mas quando pega não consegue acordar no horário. Ele dorme 8 horas no caso. É a chamada insônia? Qual que será que é o problema do ouvinte? Vamos analisar da seguinte forma. Para eu dizer que uma pessoa dorme bem, eu tenho que falar que ela tem que ter quantidade de sono adequada. Aqui no Ocidente, em média, 7 a 8 horas. Isso daí varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que precisam de mais horas, são os dormidores longos, e que precisam de menos horas, que são os dormidores curtos ou pequenos dormidores. Temos que ter um sono de qualidade, né? Tem que ter quantidade, como a gente falou, qualidade, que é a ausência de doenças tipo ronco, apneia do sono, síndrome de pernas inquietas e parassonias, enfim. E temos que ter uma coisa também chamada ritmo. O ritmo do sono, Tiago, é aquela questão de você dormir e você acordar de segunda a segunda, sempre no mesmo horário. Então, pelo que o nosso ouvinte está falando, e eu agradeço a pergunta dele, o problema dele precisa ser bem investigado, sim. A gente poderia dizer, de grosso modo, né, de uma forma geral, que o problema dele é que ele está tendo um sono não reparador. O sono não está sendo suficiente para o descanso, que pode ser por quantidade insuficiente, qualidade inadequada, que é o que é mais provável, ou talvez o ritmo dele não esteja bom. Então, casando justamente até com essa pergunta, a Nádia Feitosa também disse que ela dorme bem, mas quando ela acorda, ela tem a sensação de ter corrido uma maratona durante a noite toda, porque ela sonha bastante. Ela quer saber se isso é sinal de algum distúrbio. Então, Roberta, vamos responder aí para a Nádia. Obrigado pela pergunta, Nádia. O que acontece é que durante o sono, você tem que ter um relaxamento conforme vai se aprofundando o sono. Nós temos várias fases do sono, dividido em 2 grandes grupos, não REM e REM, R-E-M. O não REM vai de N1, N2 e N3, N3 sendo o mais profundo do sono não REM. A gente tem que ter uma atonia, tem que ter um relaxamento da musculatura. Se por um acaso ela tem algum distúrbio do sono, quer seja ficar em sono superficial, N1, N2, não aprofundar, ou ainda, mesmo que aprofunde o sono, mas essa atonia do sono não ocorra, ela pode ter movimentações. E, inclusive, existe um quadro, precisa ser bem investigado a questão da Nádia, chamada sonhos, um quadro chamado sonhos épicos. O que são sonhos épicos? É um distúrbio do sono em que a pessoa tem sonhos extremamente desgastantes, laboriosos, trabalhosos, geralmente está em guerra, está em luta, está em trabalhos intensos. Fugindo, né? Tá fugindo. E esse sonho é vivido. E quando a pessoa acorda, a pessoa tem a impressão, Tiago, de que está extremamente cansado. Eu até queria emendar agora uma pergunta minha. Eu sou um cara que não lembro de sonho algum. Eu sei que eu sonho porque os especialistas falam que todo mundo sonha, né? Pode não lembrar. Por que eu não lembro de sonho nenhum?
Então, isso que para você parece ser um problema, para outros é a solução. Então vamos entender, Tiago. O sonho, normalmente, ele ocorre tanto no sono não REM quanto no REM. Porém, é mais destacado o sonho no sono REM, porque são sonhos vívidos, coloridos e com sentidos. Enquanto que no sono não REM, ele não tem tanto sentido, não faz tanto sentido e não é colorido. Normalmente a gente sonha sim a noite toda, mas no sono REM. Porém, nós nos lembramos, via de regra, só do último sonho que tivemos próximo a acordar. Então, a pessoa que chega para mim e fala: Hélio, eu sonho muito, eu estou ouvindo essa pessoa me dizer: Hélio, eu me acordo muito durante o sono e não me lembro. Então, às vezes, você se lembrar muito de que sonhou ou dizer que sonhou muito, quer dizer que você despertou muito, de repente até por alguma doença do sono. Então, não se lembrar do sonho não é problema. Não é um problema. Não é. Maravilha. Tem alguma pergunta que depois eu queria que você contasse a história do Beto, rapidinho, para o nosso ouvinte e para ele. Eu tenho uma curiosidade que eu acho que vai ser de muita gente, bem rápida. Essa questão de lembrar do sonho, eu tanto lembro do sonho, quando eu acordo, que o sonho é muito ruim, por exemplo, alguém tá me perseguindo. Isso é verdade ou é mito? Porque eu durmo de novo só pra ir lá matar o cara que tava me perseguindo, entendeu? Você é dessas vingativas, é isso? Eu tô sonhando ou eu só deitei e tô imaginando? Doutor, tem essa capacidade de voltar, assim, a dormir e prosseguir continuar a fita. Mais ou menos isso. Então, o sonho tem realmente um conteúdo emocional. E às vezes esse conteúdo emocional, ele pode estar relacionado a alguma doença. Vamos fazer aqui uma comparação. Suponha, Roberta, Deus queira que não seja o seu caso e provavelmente não é, que você sofra de apneia do sono. Então você está sonhando que você estava numa churrascaria e se engasgou com um pedaço de carne. Uhum. Porque tua faringe fechou durante o sono. Então, aquela doença, aquela alteração patológica que você tem na garganta, ela pode repercutir emocionalmente em um sonho que você está se afogando. Então, suponha que você acordou, teve um micro despertar muito rápido, não se lembra, ou ainda despertou por pouco tempo e voltou a dormir e fez um outro episódio de apneia. Você pode voltar a sonhar aquilo ainda. Se você está tendo um sonho, que nem você disse, numa briga, e você deu um despertar muito curto e voltou a dormir, você pode continuar. Agora, vamos fazer aqui uma comparação para as pessoas apaixonadas. Você está lá sonhando com o seu ex-namorado, com sua ex-namorada, acordou, está super triste, ficou 1 hora acordada, eu vou tentar dormir de novo para terminar esse sonho e me encontrar com Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Acorda que isso não vai acontecer, Tiago. Muito legal esse bate-papo, a gente vai estender ele um pouco mais. A gente está conversando hoje com o Dr. Hélio Brasileiro, otorrinolaringologista, médico especialista em sono, é uma autoridade aqui em Sorocaba, na região, sobre esse assunto. Se quiser mandar sua pergunta, tem 2 caminhos, ou o Facebook, que é facebook.com/nanoiteonline, ou ainda pelo telefone 21020391, pode ligar, pode participar. A gente tem muita gente perguntando, mais uma pergunta, a gente vai tocar uma música e já volta com esse bate-papo. A pergunta vem de Votorantim, com o Ivan, ele dizendo o seguinte: eu trabalho à noite há 5 anos, então ele tem jornada noturna. Nas folgas, eu tento dormir nesse horário que eu estou trabalhando à noite. E nos outros dias eu durmo durante o dia, segundo ele. Quais os males que isso pode causar à minha saúde? Essa que é a realidade de muitos ouvintes do Na Noite Ipanema. Boa noite, Ivan. Obrigado por sua pergunta, muito interessante. Ivan, tem pessoas que têm facilidade em trabalhar em turno. Isso é genético, isso daí é característica tua. E tem pessoas que não suportam trabalhar em turno. Eu estou agora no consultório com um caso, eu posso falar o caso, não o nome, obviamente por ética, de uma pessoa, de uma enfermeira, que ela trabalhou sempre de manhã e agora foi posta para trabalhar à noite. E ela está sofrendo muito. Então o que eu posso dizer, do ponto de vista médico, a pior situação é o trabalho de turno alternado. É aquele em que você trabalha, vamos supor, 4 dias de manhã, 2 dias à noite e folga 2 dias. Esse é o pior que tem. Se a pessoa não tem nenhum, digamos, algum problema pessoal, alguma incompatibilidade pessoal com trabalhar à noite, ela pode trabalhar à noite e dormir de dia.
essa questão de alternar o turno foge àquela regra que a gente falou do ritmo do sono. Então, Sim. isso tem um componente muito individual, muito genético. E eu sempre digo que a gente só vai saber se a pessoa pode ou não trabalhar em turno de acordo com a resposta que ela tenha. Se você não tem um sono reparador, se você tem dores de cabeça, se você dorme durante o seu trabalho, se você não se adapta a esse turno, é sinal de que o teu perfil genético não serve para isso. Ao passo que outro colega teu pode trabalhar normalmente sem problemas. Temos ouvinte na linha. Alô? Opa, beleza? Boa, beleza? Quem fala? É o Paulo que tá falando. Paulo fala da onde? Eu falo do Éden. Do Éden. Paulo, qual a sua pergunta pro Dr. Hélio? Então, eu sofro com ronco. A minha esposa, na verdade, sofre com o meu ronco Ela até mais sofre, do que eu. É verdade. E eu sei que um dos fatores é a obesidade, esse tipo de coisa, né? Eu queria saber se tem algum medicamento que dilate as vias orais para facilitar a respiração durante a noite, alguma coisa assim, para amenizar um pouco isso daí. Como que funciona mais ou menos? Tem alguma coisa que amenizaria esse tipo de coisa aí? Boa noite, Paulo. Obrigado aí por sua pergunta. Mandar um abraço para todos do Éden, em especial aí o pessoal para base comunitária da Polícia Militar do Éden, muitos amigos aí no Éden. Então, Paulo, o que acontece é o seguinte, o que você fala, ao que tudo indica, o ronco é um sintoma. Ao que tudo indica, se trata de apneia do sono. O tratamento da apneia do sono, Paulo, ele pode ser com medicamento apenas quando você tem apneia exclusiva daquela fase do sono que a gente falou lá no comecinho do programa, que é o sono REM. É um tratamento com antidepressivo e de resultado controvertido. Via de regra, o tratamento da apneia ele deve ser com cirurgia, se ocorrer uma obstrução mecânica, tipo amígdalas ou tonsilas palatinas, que é o termo correto, amígdalas bem grandes, ou a pessoa tem um desvio de septo, popularmente conhecido como carne esponjosa. Esse é tratamento cirúrgico. Ele pode ser com uma plaquinha na boca na hora de dormir que impede a queda da língua. E essa placa é para quadros mais leves, e para quadros mais acentuados, uma máscara que a gente põe no nariz na hora de dormir, chamado CPAP nasal. Então esse é o esboço geral do tratamento do ronco e da apneia do sono, Paulo. Tá certo, mais um ouvinte na linha. Alô? Vamos lá, pera um pouquinho. 10 horas e 52 minutos, o assunto que rende, a gente não consegue nem sair pra música. Várias pessoas sem dormir. Mandar um beijo pro meu diretor Walter Calles aqui, ele fica bravo, com razão, mas a gente vai... Vamos lá, tentando... Ouvinte na linha. Alô? Até nós gravamos, a esposa do Paulo mandou o ronco dele. Sacanagem, né? Vamos lá, tem ouvinte na linha, Luiz? Alô? Alô, quem fala? Andréia. Andréia fala da onde? De Votorantim. Você não é a esposa do Paulo, né? Não. Tá certo, Andréia. Qual é a sua pergunta? Então, eu queria perguntar pro doutor, que eu me bato muito durante a noite, e às vezes, assim, durante o dia eu também tenho vontade de ficar me batendo nas pernas, os braços. E eu fiz uma pesquisa na internet, e na internet diz que é a síndrome das pernas inquietas. E eu gostaria de saber se tem cura, como que trata isso? Fazendo uma brincadeira, Andréia, a Robertinha mexe tanto no estúdio que eu venho trabalhar de caneleira, viu? Senão ela fica me dando chute aqui. Aqui é quase o Muay Thai, nós dois. Então, eu fico dando chute durante a noite. Obrigado pela pergunta, viu, Andréia? Vamos lá, doutor. Nada, tchau. Oi, Andréia. Boa noite, obrigado aí pela pergunta. Abraço a todos de Votorantim. Andréia, o que a gente tem que diferenciar dos movimentos do sono, um dos mais comuns é a mioclonia, que é a contração e movimentos musculares. Pelo que você me falou aí, o seu quadro sim deve ser de síndrome das pernas inquietas. Então vamos fazer um paralelo aqui a dois problemas. Síndrome da perna inquieta e movimento periódico dos membros. Síndrome da perna inquieta é uma doença que ocorre enquanto você está acordado, né, na vigília, que é o termo técnico de quando se está acordado, e que pode dificultar o início do sono e pode até estar presente na primeira metade do sono, levando a despertares. Essa é a síndrome da perna inquieta. É uma sensação de cãibra, de não conseguir parar de mexer as pernas, a pessoa tem que ficar dando chutinhos e às vezes tanto ela acorda quanto acorda a pessoa que está dormindo ao lado, o cônjuge. E tem o movimento periódico dos membros. Essa é uma doença do sono. Enquanto você está acordado, ele não ocorre, só durante o sono. Pode ser movimentar os membros inferiores, a perna, a coxa, braço, antebraço, membros superiores, e pode chegar, tem pacientes até que tem esse movimento periódico no pescoço, ele fica dando cabeçada enquanto dorme. Então esses são os dois grandes
problemas, mas pelo que você me fala, o seu é acordada e que atrapalha o início do sono, deve ser síndrome de perna inquieta e tem tratamento sim com medicamento. Maravilha, essa foi a pergunta da Andréia de Votorantim. A gente vai tocar um som rapidinho, senão o ouvinte aqui não para de ligar. Se quiser ligar, manda bala. 21020391, daqui a pouco tem banda ao vivaço, Lefix de São Paulo, no quadro Você é o Artista. E sonzeira, o rapá pra vocês aqui no Na Noite Ipanema. E o nosso bate-papo tá rendendo, tá muito bacana. A gente tá conversando hoje ao vivo aqui no estúdio com o Dr. Hélio Brasileiro, ele que é médico especialista do sono. Um problema que, pelo que eu senti aqui na movimentação dos ouvintes, atrapalha a família toda, né? Porque quando o homem ronca, a mulher sofre, quando a mulher se debate, o homem sofre. Quando existe problema de insônia dentro da casa, todo mundo sofre, porque é um tal de abrir geladeira, acender luz da sala, televisão ligada, acaba contagiando, né, isso tudo, né, doutor? Às vezes uma pessoa com insônia atrapalha a harmonia da noite de toda uma família, não é mesmo? Não tenha dúvida, Tiago. Geralmente o insone, ele fica perambulando pela casa, e a gente tem que considerar o seguinte: quando você está acordado à noite, você não dorme à noite, você tem mais predisposição e vai ter mais tempo para comer. São os distúrbios alimentares do sono. A pessoa acorda, vai lá, vai comer. Por dormir mal, o cérebro da pessoa vai entender que a pessoa está trabalhando ou está se desgastando mais do que deve. Consequentemente, os hormônios que estimulam o apetite vão estar em alta atuação, fazendo com que você coma mais. Aí fica batendo copo, batendo talher, abrindo geladeira, aí nem deixa os outros dormir, você vai ganhando peso. Realmente isso acontece. Vamos lá, o Luizinho tem pergunta. Doutor Hélio, a apneia do sono é um problema que muita gente tem. Ele também está relacionado a problemas cardíacos, né? Pode causar algum problema cardíaco ou não? Sim, Luizinho, muito interessante sua pergunta. O que acontece é que a doença, de fato, as pessoas geralmente vêm reclamar do ronco. A doença, de fato, se chama síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, ou popularmente conhecido como apneia do sono. Quem tem apneia do sono tem mais tendência a vários problemas, tais como hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio, AVC, que é o popular derrame. Homens, escutem isso: impotência sexual, distúrbio do sono. A apneia do sono é uma causa muito comum de impotência sexual. Esse paciente que tem apneia do sono tem maior risco de acidente automobilístico, maior risco de acidente do trabalho, dando a resposta lá em relação ao trabalho em turno. Se a pessoa que trabalha em turno, que ainda há pouco a gente falou disso, tem apneia do sono, é maior risco de acidente do trabalho. Motoristas de caminhão, a gente tem maior risco de obesidade. Enfim, Luizinho, são várias doenças que estão associadas. Legal. E a pergunta, o Denis Ribeiro Lima mandou uma pergunta. Ele quer saber, na verdade, quanto tempo que a pessoa deve dormir, qual que é o tempo de sono ideal da pessoa, e quem demora um pouco, deita na cama, fica rolando, demora um pouco para dormir. Isso é normal ou também tem algum problema aí nessa questão? Existe alguma tática de contar carneirinho? Isso dá certo, doutor? Isso dá certo? Vamos lá, Roberto, Tiago, responder aí a pergunta do Denis, muito interessante. A gente precisaria de muito mais tempo para responder, mas eu vou tentar resumir aqui. Então, em primeiro lugar, tempo. Quanto que é o tempo para a pessoa dormir, Denis? O tempo que, em média, como eu falei lá no comecinho do programa, 7 a 8 horas, mas isso é individual. Tem quem precise ou se satisfaça com menos horas. Por exemplo, tem dormidores curtos que com 4 horas estão satisfeitos, e os dormidores longos que precisam 9, 10, 11 horas. Então eu vou dizer para você, Denis, que o tempo suficiente para você dormir, desde que você esteja obedecendo o seu ritmo de sono e não tenha nenhum distúrbio do sono, vai ser aquele tempo em que você dorme e acorda disposto, restaurado, renovado para o seu dia. Em média, repito, isso é 7 a 8 horas. Existem pessoas, sim, que precisam menos tempo e pessoas que precisam mais tempo. Tempo para iniciar o sono, até 30 minutos é considerado normal. Quem precisa mais do que 30 minutos para iniciar o sono, ele tem a dificuldade de iniciar o sono, que faz parte do conjunto ou do contexto chamado insônia, que se divide em dificuldade para iniciar o sono, dificuldade para se manter dormindo, ou despertar precoce, despertar antes da hora, Tiago. Eu tenho um problema, trazendo um pouquinho da minha realidade, que assim, eu
luto muito contra o sono. Às vezes eu tô com sono, mas qualquer filme bacana na TV, qualquer coisinha, eu não consigo. Um celular na mão porque, com o assim, Facebook. eu tenho desespero de deitar e não dormir. Eu tenho desespero de deitar e não dormir. Então, assim, eu só vou pra cama a hora que. Tá caindo, chumbado, né? Chumbado. Quando o sofá não é o primeiro resgate ali. Mas, aí quando eu acordo de madrugada, eu desperto, eu demoro pra voltar a dormir. Isso é uma tendência desses que brigam muito com o sono, assim como eu? Sim, a gente tem que pensar o seguinte, Tiago. Primeiro de tudo, a gente tem que encarar o sono como... não tem para onde correr, Tiago. Você tem que dedicar 1/3 da sua vida para dormir. E não adianta você pensar que você está perdendo tempo, não. Você está ganhando vida. Não adianta você querer dormir 3 horas só, porque essas horas vão te faltar de vida lá no final. Então, ambiente com luz, ambiente com barulho, agora uma colocação bem importante nessa temperatura em que a gente se encontra em janeiro, ambiente com muito calor, tudo isso desfavorece o sono de qualidade. Luz pode ter, até no quarto, clarinha e azul ou verde, não outra cor, porque senão bloqueia a liberação de melatonina, que é o hormônio do sono principal. Então, você tem que ter um rito para dormir. Tem que estar um ambiente de temperatura agradável, luminosidade, silencioso, né? Ter luminosidade adequada, um ambiente silencioso. E você se relaxar aos poucos e se desligar aos poucos. Porém, sono é feito alimento. Quando você começa a dormir, você tem uma predisposição para dormir, você está cansado, está com sono, isso daí é um impulso para você dormir. No decorrer é a pressão de sono que a gente chama. No decorrer da noite, essa pressão de sono vai diminuindo. Se você acordar no meio da noite, a pressão de sono vai estar bem menor do que o início da tua noite. Sim. Então, se por um acaso você acorda no meio da noite e não continuar dormindo, para voltar a dormir vai ser muito mais difícil. Demora mais. Eu vou fazer uma pergunta, depois a Robertinha vai contar o Beto Café, o que ele já fez na vida e quais são os prejuízos de se fazer esse tipo de atitude. Então vamos lá. Primeira pergunta do César Santos, ele mandou por inbox, e a pergunta, eu vou tentar analisar o ponto de vista dele, que foi o seguinte: doutor, gostaria de saber se filhos de pessoas com trabalhos noturnos têm alguma tendência a desenvolver algum tipo de doença em relação àquelas pessoas pais que trabalham durante o dia. O que eu imaginei aqui, por exemplo, uma mulher grávida que trabalha nos turnos à noite, se isso pode trazer algum prejuízo para a saúde da criança, existe alguma relação existe relação com isso ou pode tranquilizar o César aqui? Então, César, obrigado por sua pergunta. Olha, César, nunca li nada a respeito dessa sua colocação, inclusive muito criativa da sua parte. Realmente eu nunca li, tá? Nesses anos todos que eu trabalho com sono. O que eu posso te falar é que o sono é genético. Se por um acaso uma pessoa tem insônia, por exemplo, ou apneia do sono, por exemplo, o filho tem mais tendência. Mas o fato de você trabalhar em turno, agora eu vou dizer uma opinião minha, é uma suposição minha, sem embasamento teórico, que eu não tive acesso a nenhum trabalho nesse sentido, pode ser até que tenha, e por desconhecimento meu eu não tenha lido, mas o que eu posso dizer para você é, se você trabalha em turno por muito tempo, você trabalha em turno por muito tempo e tua genética não permite isso, você pode ficar com um distúrbio do sono pro resto da vida, uma insônia pro resto da vida. Porém, se a sua genética não é ruim para isso, ela não é incompatível, você trabalha um bom tempo em turno, depois você deixa de trabalhar, você volta a dormir normalmente. Então eu acredito que o caminho, o raciocínio vá por aí, mas eu não posso te assegurar isso com certeza. Vamos lá, agora pra gente encerrar essa entrevista muito bacana, vai ter retorno, hein, doutor? Vai ser um prazer. Nossa, tem muita coisa legal pra falar. Tem muita coisa, tem ouvinte que ligou e não entrou no ar, tem muita coisa. Essa questão de sono eu vivo diariamente, assim, eu tive uma experiência muito bacana com meu esposo, que ele é locutor e trabalha numa outra emissora em São Paulo, e há alguns anos atrás, ele foi proposto a fazer um recorde de mais tempo locutor no ar e acordado, obviamente, né? E ele aceitou, hoje em dia, ele até inclusive ninguém nunca quebrou esse recorde, ele tá no Guinness brasileiro de pessoa com mais tempo acordado. Ele ficou acordado há 109 horas e 21 minutos. Ou seja, são quase 5 dias, né? Exatamente, 109 horas e 21 minutos e ficou no ar, ele tinha que falar
acho que de 10 em 10 minutos para provar que ele estava acordado, 106 horas no ar. Então, o que ele tinha? Ele tinha, assim, acho que menos de 1 hora para ir tomar banho, e tinha um spa que fazia um relaxamento, nem tanto relaxamento porque ele não podia dormir, mas ele não podia tomar nada de cafeína, nada que estimulasse. Tinha que ser in natura. In natura. Qual é o prejuízo disso, doutor? Nossa, tem tanta coisa pra gente comentar aí a respeito disso. Eu não quero jogar um balde de água fria no recorde do seu marido, Roberta, mas eu acho muito difícil ele ter ficado esse tempo todo acordado. Vamos lá, então. Ficou, hein? Não, mas vamos lá então entender o que é que acontece. Para eu te garantir que a pessoa está acordada, Roberta, eu tenho que colocar um monitor ou um eletrodo no crânio da pessoa e aferir o eletroencefalograma. Inclusive, eu tenho pacientes com insônia que chegam e falam que passaram a noite inteira acordados, não dormiram absolutamente nada e que o exame está errado. O eletroencefalograma ele é tão específico porque ele é utilizado como um dos critérios para dar o diagnóstico de morte cerebral. Ele diz se você está viva, se você está morta, e se você está viva, ele diz se você está acordada ou dormindo e se você está dormindo em que fase do sono. Então vamos jogar aqui no ar uma questão muito simples. Quantas vezes a gente estava assistindo a um filme e de repente você dá uma piscadinha de olho, quando abre o olho, aquele filme já passou 5 minutos, 10 minutos. Direto, O que deve ter acontecido com seu marido é que numa dessas sessões de relaxamento, ou numa dessa de ele, de repente, se sentar no vaso sanitário, ou de repente ele vai tomar uma água, alguma coisa, ele dá um micro cochilo e ter tido um sono extremamente fragmentado. Por quê? A pessoa ficar acordada direto, isso é incompatível com a vida. A gente, obviamente, não faz isso em seres humanos, não é? De privar completamente de sono. Mas eu já li em pesquisas com ratinhos em que privam os ratinhos de sono e eles morrem. Eles chegam a morrer. Só que por isso ainda tem essa questão dele ter que falar ao vivo, justamente por isso. Para ele não ter aquela dormência de olhos abertos. Mas ele ficou todo o tempo. Mas então, nessa hora de relaxamento que ele foi fazer no spa... Não, ele ficava falando no ar. Ele até narrava, meu Deus, tô nem fazendo tomava uma massagem banho no meu pé. Ele tinha, 10 minutos pra ir no banheiro com... E o fiscal do Porque recorde... o Guinness Book que tava promovendo isso junto com a emissora de rádio, tem né? 2 fiscais, Mas quais são as turno? sequelas dessa pessoa que passa 2, 3 dias virado, caminhoneiro, esse tipo de profissional? Pois é, eu faço até aqui uma sugestão, né? No caso, numa futura aferição dessa questão do sono, ao invés de deixar um fiscal do lado da pessoa, tem equipamentos portáteis, Tiago e Roberta. Põe um equipamento portátil e liga 2 canais de eletroencefalograma, porque às vezes você pode dormir de olho aberto. Tem gente que dorme dirigindo. A gente tem relato de sonambulismo que a pessoa está dormindo, está falando, está abrindo geladeira, está dirigindo dormindo. E eu já tive caso de paciente, respondendo a sua pergunta qual o risco disso daí, Tiago, você é submetido a esses estimulantes, né, para você continuar acordado, trabalhando ou dormindo. Eu tive uma paciente minha que ela tinha essa tendência a cochilar dormindo porque estava muito privada do sono. Ela me disse que olhou literalmente na Castelo, ela disse, Hélio, eu dirigi pelo menos 1 quilômetro dormindo. Caramba. Você veja o risco que ela teve e o risco que pôs as outras pessoas. E também tem uma questão aí a se considerar. Os riscos para sistema vascular, coração, cérebro, tudo isso daí que também é prejudicado. Maravilha. 11h11 agora, doutor Hélio Brasileiro, encerrando esta primeira entrevista que ele está fazendo na Noite Ipanema. A gente vai chamar o mais breve possível, ficaram algumas questões para trás, como aprofundar um pouquinho a questão do ronco, outras perguntas de ouvintes. Teve ouvinte aqui, só para a gente citar, queria mandar um abraço pro Bruno Salles, ele que mandou perguntas aqui, mandou 3 perguntas pra gente. Teve muitas pessoas participando mesmo, queria agradecer aqueles que ligaram e não entraram no ar. Mas, doutor, muito obrigado mesmo. Quem quiser saber um pouco mais sobre essa medicina do sono, qual o contato do senhor, do consultório, enfim, fica à vontade. Obrigado, Tiago, obrigado, Roberta, Luizinho, a todos aqui da Ipanema pelo convite.
quem quiser nos acompanhar, uma via muito fácil, acessível e democrática a todos é o Facebook. Podem me procurar no facebook.com/Hélio Brasileiro. Na minha fanpage eu costumo postar vários temas de interesse, não só da área de sono, como da área de medicina em geral. facebook.com/Hélio Brasileiro. E pode solicitar amizade também, Hélio Brasileiro, que a gente adiciona no Facebook. Maravilha. Doutor Hélio Brasileiro, médico especialista em sono, participando ao vivo aqui no programa Na Noite Ipanema. A gente vai de música, na volta tem o quadro Você é o Artista, direto de São Paulo, Banda Lê Fix. Os caras são talentosos. Lembrando, sempre no oferecimento do restaurante Nanten. Nanten 10 anos, a tradição do Japão com o sabor do Brasil. Na noite.